Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Ezequias Bispo. Estamos pela página Vida Missionária, pelo canal do YouTube Vida Missionária. Pastor Nilson e evangelista Cíntia Pinas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber a notificação de todos os vídeos. Todos os dias temos uma mensagem de Deus. E hoje nós estamos mais um momento da palavra. Então eu quero já convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Isso, Romanos, capítulo 6, verso 23. A nossa meditação vai ser breve, sem muita delonga. Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero conversar com vocês a partir desse momento sobre o dom gratuito de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus, ele é o dom gratuito de Deus para a salvação da humanidade. Ele oferece, ou seja, ele está oferecendo a todos os homens o direito da vida eterna. A gente percebe que ele oferece ao homem no presente momento o dom gratuito da salvação. Aqui o Espírito Santo, ele é o dom gracioso de Deus que foi enviado como a garantia da vida eterna prometida a todos os salvos. Tudo isso, o dom de Deus é a própria vida eterna concedida a todos nós, gratuitamente. Então, a gente percebe tudo isso, que o dom gratuito de Deus foi Jesus Cristo, que ele foi enviado para morrer e salvar a humanidade. Ele oferece toda a humanidade o direito da vida eterna. O Espírito Santo, ele é um dom gracioso de Deus, enviado como uma garantia da vida eterna, para nos preparar para a vida eterna. O dom da vida eterna nas Escrituras. O que significa? Quando eu pego o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 10, logo a gente percebe que Jesus, ele vai dizer à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu me pediria e ele te daria água viva. Qual é a explicação desse texto? A explicação é a seguinte: se a mulher samaritana, ela conhecesse que Jesus Cristo era o dom gratuito de Deus, oferecido por Deus para a salvação da humanidade, ela imediatamente, ela pediria a salvação e Jesus lhe daria aquele dom. A salvação é um dom de Deus para o homem, para a mulher. E se a mulher samaritana, como diz o texto, se ela reconhecesse que Jesus Cristo era o dom de Deus oferecido para a salvação da humanidade, ela imediatamente pediria não a água, mas ela pediria a salvação da sua alma. E ele prontamente lhe daria a vida eterna. E o que isso significa, ou o que isso simboliza como a água da vida? A gente percebe que a salvação é um símbolo da água que Jesus oferece para a mulher samaritana. Então eu te faço uma pergunta para você que está me ouvindo. O que você tem pedido a Deus? Em vez de pedir alguma coisa para a sua vida própria, será que você verdadeiramente tem pedido o dom de Deus para a sua vida? O dom da salvação? O Jesus Cristo, ele
é o presente de Deus para a humanidade. A humanidade recebeu uma dádiva de Deus, um presente de Deus para a sua vida. Nós recebemos esse presente porque em Romanos capítulo 6, verso 23, o texto que nós acabamos de fazer a meditação e essa reflexão para a nossa vida, o texto disse, Paulo vai escrever e vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo aquele que peca tem um salário, e o seu salário será a morte eternamente. Mas todo aquele que quer o Senhor na sua vida, ele tem o dom da vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus. Para aqueles que vivem no pecado, para aqueles que rejeitam o dom de Deus que é a vida, eles recebem o salário da morte. Então, para todos aqueles que vivem no pecado, eles estão condenados à morte. Mas aqueles que aceitam o dom gratuito de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de graça. Então, ele oferece gratuitamente a todos os homens o direito da vida eterna. Então, todos que pecam têm um salário que é a morte, mas aqueles que rejeitam o pecado, eles recebem de graça o dom da vida, a vida eterna. Não somente uma vida condicionada a viver aqui, mas uma vida após esta outra vida que virá. Ele terá o direito da vida eterna para sempre com Jesus e com Deus e estarmos no céu. Então a gente percebe quando Paulo está dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, também a gente percebe que Jesus Cristo é o dom gratuito de Deus para a salvação do homem. Então, primeiro, ele vai mostrar para a gente que Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade. Então, ele é o presente de Deus para a nossa vida. Segundo ponto, a gente percebe que Jesus é o dom de Deus para a salvação de todo homem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá? Em Romanos capítulo 5, verso 15, Paulo escreve que se pela ofensa de um morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Por um só homem veio o pecado, e por esse pecado ter vindo na vida de um homem chamado Adão, que era o primeiro Adão, então, por ele, muitos morreram pelo pecado, porque o pecado gera morte. O texto diz, porque o salário do pecado é a morte. Adão pecou e morreu, mas Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. Aonde Adão errou, Jesus acertou. Aonde Adão caiu, Jesus levantou. Então a gente percebe que pela ofensa de um, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, né? Jesus Cristo abundou sobre muitos, né? Então ele abundou, né? A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado havia abundado, mas a graça superabundou. Então, pela ofensa de um, muitos morreram. E pela obediência de um, muitos receberam o dom da salvação. Receberam o dom da graça. O dom gratuito de Deus. Eu quero dizer para você que me assiste, você que está me ouvindo, esse dom é para a sua vida. Você que talvez está vivendo aí condicionado pelo pecado, o pecado tem vindo sobre a sua vida. Talvez você pense que não tem jeito para você, mas eu quero te dizer que tem jeito, porque Jesus morreu pela sua vida lá na cruz do Calvário. Terceiro ponto, a gente percebe que Jesus, né, Cristo, ele é o dom da salvação. Então esse é o segundo. Em Romanos 5,17, a palavra de Deus afirma, Paulo escreve, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça de Deus, da graça, do dom, da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, aqui, Paulo vai afirmar para nós, no versículo 15, Paulo escreve que pela ofensa de um, muitos morreram.
muitos, né, morreram. Muito mais agora a graça de Deus, o dom da graça, que é o dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. No versículo 17 ele diz, a palavra, Paulo vai afirmar, se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então aqui já vamos encerrar para a gente perceber também nesse texto sagrado, Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer viver, aceite Jesus na sua vida. Em quarto lugar, Jesus Cristo é o dom gratuito de Deus para a salvação da humanidade. Pois o apóstolo Paulo vai afirmar, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então, a graça é um dom de Deus. Sois salvos pela graça por meio da fé. Então, tenha fé, creia na salvação. Jesus Cristo é o maior presente de Deus para a humanidade. Quando Deus nos amou de uma maneira inexplicável, a sua inexplicável paixão pelo pecador o levou a enviar o seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por mim, para morrer por ti, para morrer por nós todos. O texto sagrado diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Creia nesta palavra. Que Deus te abençoe. Receba essa reflexão. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus seja sobre o seu lar, sua casa e sua família. Deus te abençoe.